Bem-vindo ao Literacura, o canal que fala de saúde mental e literatura, entendendo que tanto a literatura como a saúde mental são temas fundamentais nos dias de hoje, porque as pessoas muitas vezes carecem de ambos. E nessa reflexão de hoje eu gostaria de trazer o tema da psicologia e a alquimia, um tema que me fascina há pelo menos 20 anos e que, infelizmente, eu não pude degustá-lo do ponto de vista da minha formação acadêmica, porque são tratados importantíssimos acerca do desenvolvimento humano, do desenvolvimento da consciência humana e da integração psicológica do homem, que simplesmente não são abordados pelas universidades, pelos cursos de especialização, mestrado e doutorado. A gente não tem acesso a esse tipo de literatura tão rica, onde eu pude degustar e me debruçar sobre autores altamente pertinentes, ou talvez os mais pertinentes do âmbito da psicologia, e que são rasteiramente tratados dentro do âmbito academicista. Um desses autores é Carl Gustav Jung, um dos principais nomes da psicologia profunda, que criou a sua própria escola ao se separar de Freud, chamado psicologia analítica. Mas em relação à alquimia e à sua simbologia, quando a gente vai falar deste assunto, a maioria das pessoas imaginam que a alquimia é tentar fabricar o ouro, ou extrair o ouro, que é um material puro, nobre, de um material mais vulgar e que tende a se corromper, que é o bronze. Bom, isso foi compreendido, isso foi tratado dentro de um senso comum que, na verdade, não era verdadeiro, porque a alquimia, ao longo do seu desenvolvimento histórico, que se difundiu por várias vertentes, no nosso Ocidente ele chega principalmente ali na Idade Média, pela via bizantina e pela via hispânica, e se desenvolve atraindo importantes autores, inclusive autores da religião e das mais diversas profissões do meio intelectual da época e que já tinha uma tradição muito antiga. Quando a gente vai pensar acerca da alquimia, a gente tem que chegar lá no início de tudo, no sagrado manifesto da alquimia, que é a Tábua Esmeraldina. A Tábua Esmeraldina, que é relacionada ou identificada a uma figura mítica ou histórica. Não se sabe se essa figura existiu. O nome dele é Hermes Trismegistus, ou o 3 vezes iniciado. A vida de Hermes Trismegisto foi situado entre 2700 e 1500 a.C. Não se sabe ao certo a época dele, tem muito tempo aí para tentar situá-lo. Há quem acredite que ele nunca existiu, que é uma figura apenas lendária. Há quem acredite que ele realmente existiu pela influência que ele teve no pensamento desde a antiguidade. No Egito, ele foi associado ao deus Tote. O deus Tote, que é aquele deus cujos pés estão no chão e o rosto está voltado para o céu e que traz a cura do céu para a terra. Depois ele foi traduzido na cultura grega como Hermes e finalmente na cultura romana como Mercúrio. Portanto, a figura de Hermes Trismegisto ele é fundamental, considerado patrono da alquimia. Alguns dizem que ele foi mestre de Abraão, outros dizem que ele foi mestre de Moisés. Inclusive, na catedral, no Domo de Siena, há uma imagem na catedral de que Hermes está ensinando Moisés. Então, essas coisas aparecem até mesmo dentro das catedrais católicas. Enfim, é interessante essas informações para vermos que a alquimia ela penetra principalmente dentro da própria cultura espiritual do cristianismo. Quando Jung vai traduzir os principais textos ou comentar os principais textos, os principais tratados que chegaram até nós através dessa figura emblemática de Hermes Trismegisto, tem a Tábua Esmeraldina e tem o Corpus Hermeticum.
Durante o Renascimento, o Corpus Hermeticus foi traduzido para o latim pela Academia Platônica de Carédia, na Florença. Há uma longa história aí, não há como eu entrar nos domínios minimalistas dessa história. Mas, de qualquer forma, o que eu queria salientar a respeito da psicologia alquímica é porque a psicologia alquímica ela vai falar da transmutação do homem, que não sabe, um ser bruto, um ser selvagem, um ser animalizante e um sábio. A obra do chumbo, que é vulgar, para o ouro, que é precioso, na verdade, isso se dá dentro do próprio homem, através dos seus processos psíquicos de transformação mais profunda. Portanto, a alquimia ela é, acima de tudo, uma ciência do espírito, ou é uma tradição espiritualista que atravessou a Idade Média e que foi sumindo da nossa cultura ali pelo século XVII, XVI, com a chegada do Iluminismo, quando a química e o pensamento materialista toma conta da nossa cultura e a gente começa a pensar apenas em termos materiais. A gente perde de vista o aspecto da espiritualidade e a gente começa a tentar traduzir o sentido do mundo, que é imenso e que é profundo, apenas dentro de um escopo, de uma compreensão material que é muito empobrecedora. De qualquer forma, eu queria citar algumas obras interessantes. Essa do Jung, Psicologia e Alquimia, que é um grande clássico em que ele faz um estudo profundo sobre os principais textos alquímicos, relacionando-os com os processos psicológicos do homem. Outro texto que ele dedica um estudo profundo, o próprio Jung, é Estudos Alquímicos. É um texto que vale a pena também de dar uma aprofundada nessa leitura. Um discípulo da escola de Jung, chamado James Hillman, vai escreve recentemente, já no século XXI, a chamada Psicologia Alquímica, em que ele vai tratar do processo alquímico a partir do ponto de vista das transformações internas do homem, passando por 4 fases sucessivas, e que está presente em todos os grandes textos alquímicos, que é a nigredo, a albedo, a citrinitas e a rubedo. A nigredo seria o encontro do homem com a sua própria matéria bruta, com a sua sensualidade, com a sua animalidade, com aquela psicologia que o arrasta para baixo, que o coloca em contato com a sua própria sombra e que leva o homem a um processo de melancolia, de entristecimento, até mesmo de depressão. Então, no seu processo de autoconhecimento, ao confrontar as suas contradições, ao confrontar as suas divisões, as suas ambivalências e sombras, o homem se sente obviamente impactado com a visão da sua escuridão e ele sofre por isso. Assim que o homem amadurece e vive esse momento confuso, intenso e melancólico da escuridão que vem da nigredo, ele amadurece dentro desse processo e ele nasce naquilo que é a segunda fase alquímica, a chamada albedo, é o momento da iluminação. Se nós olharmos e notarmos o caminho de vários sábios e heróis da nossa civilização, todos eles passaram por isso. Buda relata, em textos que chegaram para a gente sobre o caminho do Buda, que ele passou por escuridões tremendas até ele chegar à iluminação, passou por um intenso sofrimento. São João da Cruz, que foi outro místico e santo do cristianismo, ele vai escrever um livro chamado Noite Escura, em que ele chama atenção para a necessidade do homem mergulhar nessa noite espiritual para que ele ascenda na consciência luminosa do entendimento, da compreensão. Portanto, na verdade, o ser humano ele precisa confrontar suas paixões, ele precisa entrar em contato com seus núcleos de vulnerabilidade, que são os seus medos, as suas culpas, os seus desejos. Entrando em contato com esse mundo desordenado, caótico, apaixonado, ele mergulha na nigredo. Absorvendo, assimilando, aceitando a nigredo, ele entra num processo, logicamente, de integração.
e por isso ele alcança a albedo, que é aquele momento de iluminação. É quando o homem tem a consciência espiritual e ele percebe o sentido da vida por trás das formas. Ele enxerga além da matéria, ele encontra o fundamento, a unidade que mantém tudo vivo, essa unidade que é sagrada. Depois dessa fase, ele precisa ainda entender que ele tem contradições, que existem elementos sombrios em sua psique e por isso a sua psique sai da luminosidade e fica opaca. Ela fica amarela e ele vai ter que amadurecer em outro processo de integração psicológica até ele chegar finalmente, se é possível chegar, sabemos que alguns chegam, mas poucos chegam, na chamada última fase da obra, que é a rubedo, e que os alquimistas vão chamar de a pedra filosofal, lápis filosoforum. É a pedra filosofal porque a pedra ela é um símbolo de eternidade e ela é um símbolo de integridade. O ser chegou à sua unidade, ele é inteiro, ele está integrado, não existe mais divisões e contradições em sua vida e em sua orientação psíquica. Portanto, é o homem que chegou à sua própria obra, que se realizou. Portanto, a alquimia ela é um processo profundo do desenvolvimento humano e que, no entanto, nem chega ao conhecimento acadêmico. Isso é tratado como sendo algo irrelevante e aquilo que é mais profundo e relevante a gente precisa encontrar fora da nossa própria formação. Portanto, estudar a alquimia, compreender os caminhos da alquimia, é encontrar a própria simbologia dos nossos processos psicológicos mais profundos. É uma leitura fundamental, é uma leitura que vem sendo resgatada, felizmente, por alguns autores, né, e que a gente precisa se debruçar. A alquimia ela está sempre relacionada à psicologia, ela não está relacionada à matéria. A transformação da matéria é apenas a simbologia do homem que se transforma, o homem que deixa de ser inconsciente, bestial, animal, contraditório, frágil, fragmentado, para se tornar um homem sábio, consciente, integrado, elevado e espiritual. A matéria se purificou e o ouro filosófico, como dizem os alquimistas, se consumou. Aí está a realização do homem. Não esquecem de curtir o canal e de se inscrever. O like de vocês é muito importante.